Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de MAM Líder, tudo para construção. Vai construir ou reformar? Confira antes os preços e condições de materiais hidráulicos, elétricos, ferragens, ferramentas e tintas da MAM Líder. Lá você também encontra assistência técnica em fogões e aquecedores, conversão de botijão de gás para gás de rua e vice-versa. Passe na MAM, converse com o Maurício ou com a Ana e tenha a melhor qualidade pelo menor preço. A MAM Líder fica na Rua Santo Amaro, número 451, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3105-1412. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast. Yuri Brauli, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Fabiano Cris, parceiraço da Podosfera e que agregou em muito o NetoCast Esportes com seus comentários e considerações certeiras sobre futebol. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Suprabá, povo! Para você que quer conhecer podcasts novos ou conhecer um pouquinho mais sobre o seu podcast favorito, venha para o MongeCast, onde nós entrevistamos o convidado para falar um pouco mais sobre o projeto dele, a vida dele e tudo mais. E, no final, a gente convida ele para meditação, um quadro livre que eu monto conforme o convidado do dia. Então, para você entender um pouco melhor, mongecast.com.br, acesse e ouça. Giro NetoCast. É isso aí, galera. Vamos começar esse Giro NetoCast aqui com uma notícia aqui que a fonte aqui do Olhar Digital, né? E a matéria foi sugerida pelo nosso amigo Dan Endo, lá do Japão. Homem cria engarrafamento no Google Maps com carrocinha e 99 smartphones. Pois é, olha aqui, ó. Truques para sabotar aplicativos de trânsito não são novidade. O Waze, por exemplo, já sofreu bastante com usuários reportando acidentes e blitz falsas para limpar as ruas no seu caminho no horário do rush. Mas esse alemão foi além, olha só. Simon Weckert criou um hack para simular engarrafamentos no Google Maps.
Na verdade, ele se aproveita do funcionamento do próprio sistema e carrega uma carrocinha com 99 smartphones para simular uma grande concentração de carros numa rua. Ele mostrou o efeito disso em um vídeo, no qual é possível ver ruas livres mudando de cor no mapa de verde para vermelho. O Google Maps usa a quantidade de pessoas logadas no aplicativo para identificar áreas de tráfego pesado ou tráfego leve. Quanto mais pessoas usam o Google Maps em uma área, pior o tráfego provavelmente. E por sua vez, o Google muda a cor da rua para mostrar isso. Se as coisas ficarem muito ruins o suficiente, o aplicativo encontrará outra rota para seus usuários. Aí vem Simon e sua carrocinha. Enquanto caminha pela rua, o Google reconhece a alta concentração de usuários, entre aspas, e o tráfego, também entre aspas, lento, marcando a rua como tendo um engarrafamento. Na prática, isto faz com que os outros motoristas na área que usavam o Google Maps fossem redirecionados para evitar o tráfego causado pela brincadeira. O homem levou sua coleção de smartphones até a frente dos escritórios do Google em Berlim para criar o congestionamento de tráfego virtual. Felizmente, o Google tomará medidas para evitar este tipo de coisa no futuro, já que isso provavelmente pode ser explorado por usuários mal intencionados. Não é brincadeira, né? Já não basta o tráfego que nós enfrentamos diariamente, o tráfego real. Aí vem um orelha seca desse e me faz uma brincadeira dessa e cria tráfego virtual. O cara tem a capacidade de colocar 99 celulares, 99 smartphones numa carrocinha e sair de rolê. Bom, enfim, pelo menos serviu de alerta para o Google aí de que esse tipo de coisa pode ser utilizado aí por usuários mal intencionados, né? Eu não sei se a intenção dele foi justamente demonstrar para o Google esta falha, o que é louvável, ou se já utilizou isso aí várias vezes antes de mostrar para o Google e utilizou isso aí várias vezes para se beneficiar dessa gambiarra que ele fez aí, né? É isso aí. Giro NetoCast. Oi, lembra de quando você gostava de músicas que ninguém mais ouvia, de filmes estranhos, de contos e histórias malucas, e por causa disso cresceu com todo mundo te chamando de pessoa esquisita? Vem aqui, toma um ticket de entrada para o Teatro Escuro do Pensador Louco, em www.pensadorlouco.com. Um lugar de cultura que você não enxerga, só ouve. E não se preocupe se continuarem te achando diferente por causa disso. Muito pelo contrário, acho que você fará um montão de amigos por lá. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Giro NetoCast. Exército dos Estados Unidos prevê soldados ciborgues em campo até 2050. A fonte aqui é do UOL. Pois é, galera. Quem lembra daquele filme do Van Damme lá, né? Soldado Universal, se não me engano, o nome do filme. A coisa está chegando mais perto do que a gente imagina. Olha aqui, ó. O Exército dos Estados Unidos acredita que uma série de tecnologias já em desenvolvimento podem colocar soldados ciborgues em campo até 2050. Um relatório liberado pelo Departamento de Defesa norte-americano prevê que tecnologias de supervisão, superaudição, controle de musculatura e até algo parecido com leitura de mentes pode revolucionar os campos de batalha nos próximos 30 anos. Uma das possibilidades levantadas pelo relatório, por exemplo, é o desenvolvimento de lentes de contato que tornarão obsoletos os pesados óculos de visão noturna usados pelos soldados. A tecnologia em questão também será capaz de zoom digital e deve usar realidade aumentada para projetar visualmente dados como posições de soldados aliados e inimigos no campo de batalha, além de possíveis rotas de ataque. Outro destaque é o projeto de uma roupa que seria capaz de restaurar os músculos cansados dos oficiais rapidamente. A meta mais incrível, no entanto, é o desenvolvimento de uma tecnologia para permitir a transferência de dados diretamente entre os cérebros dos soldados, ou a popular telepatia, né?
O relatório do Departamento de Defesa frisa, no entanto, que o governo pretende estudar cuidadosamente as implicações maiores do desenvolvimento de tecnologias como estas dentro e fora dos campos de batalha antes de prosseguir com os projetos. Pois é, né? Quem estava achando aí que os exoesqueletos que estavam sendo criados aí pela empresa lá que era subsidiária do Google, eu não me lembro agora o nome da empresa que trabalha com robô, né? Que faz aquele robô que parece um cachorro, o outro que parece uma aranha. Aí eu tava achando que isso aí era o máximo do que eles estavam imaginando, mas não. A coisa vai realmente ser implementada no próprio corpo humano, né? Mas isso é para 2050. Vamos ver como é que vai ser a reação da mídia e da população com relação a essas tecnologias aí, né? Vamos lá. Giro NetoCast. Não tem tempo de procurar as tendências de podcast? Nossa equipe de redação seleciona os assuntos mais relevantes da semana e prepara um boletim com os links para você não perder nada. Se inscreva no RSS News e esteja por dentro das últimas notícias, reportagens, opiniões e principais tendências que estão transformando o mundo dos podcasts. Esse é o RSS News, que te envia um podcast abraço. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia. Giro NetoCast. Cientistas descobrem fórmula para fazer o café expresso perfeito. A fonte aqui é da revista Galileu. Pesquisadores dos Estados Unidos, da Irlanda, da Austrália e da Suíça se juntaram para desafiar a sabedoria popular sobre a preparação de um bom café expresso. Eles descobriram que menos grãos, moídos de forma mais grosseira, são a chave para uma bebida mais consistente e forte. O trabalho deles foi publicado no dia 22 de janeiro na revista Matter. Em geral, os grãos são moídos o mais fino possível. De acordo com os autores do estudo, esta moagem fina permite mais espaço na superfície em contato com o líquido, o que deveria aumentar o rendimento da extração. A fração do café moído que realmente se dissolve e acaba na bebida final. Mas, na verdade, é preciso levar mais fatores em conta. Os cientistas bolaram um método matemático para analisar o processo adotado por um barista. A proporção da água e do pó de café, a finura ou a grossura dos grãos e a pressão da água. E compararam com experimentos feitos em laboratório. A moagem fina adotada pelos profissionais do café entupiu a cafeteira, reduzindo o rendimento, desperdiçando matéria-prima e resultando em variações no sabor. Mas desenvolver um novo modelo de preparo de café não é uma tarefa tão simples. Isto porque o rendimento da extração depende de como a água passa através da massa de grãos. Essa massa é composta de milhões de grãozinhos de diferentes formas e tamanhos que ficam presos de forma irregular em um único filtro. Para superar esse obstáculo, os pesquisadores recorreram à eletroquímica. Olha só, vai vendo só o trampo que os caras tiveram. Eles observaram como a cafeína e outras moléculas se dissolvem nos grãos de café e compararam com o modo como os íons e lítio se movem através dos eletrodos de uma bateria. Com isso, eles chegaram a um modelo de extração de café expresso ideal. Eles viram que com uma moagem mais grossa, a água flui mais rapidamente. Além da economia de café, uma das principais conclusões é que baristas conseguirão economizar até 25% por dose, aumentando seus lucros significativamente. Entre aspas aqui, a maioria das pessoas na indústria do café está usando configurações de moagem fina e muitos grãos de café para obter uma mistura amarga e ácida que é imprevisível e irreprodutível, diz Christopher Hendon, um dos autores do estudo. Parece pouco intuitivo, mas experimentos e modelagens sugerem que doses eficientes e reproduzíveis podem ser feitas simplesmente usando menos café ou moendo-o de maneira mais grosseira. Além disso, essa economia de grãos será amigável também ao meio ambiente, pois estima-se que 60% das espécies de café estão entrando em extinção em suas áreas históricas de produção por causa das mudanças climáticas. O cliente e o planeta agradecem. Bom, a pesquisa aqui é interessante se de repente pudesse ser reproduzida em escala industrial, né?
as lanchonetes, bares, restaurantes pudessem realmente chegar nessa conclusão aí. O duro, uma coisa é fazer em laboratório, usar até eletroquímica aqui no preparo. Então, se de repente uma cafeteira mais moderna aí que pudesse realmente implementar esse experimento aí de forma em escala industrial para os consumidores, né? De repente valeria realmente a pena, mas eu acho que vai demorar um pouco, né? Giro NetoCast. Fala pessoal, beleza? Aqui é Gilberlan Santos. Quero convidar vocês a conhecerem o EitaCast, podcast nordestino. A gente aborda diversos temas, nostalgia, filmes, séries, músicas, histórias de terror também. E você encontra a gente no eitacast.com.br. É isso aí, ouçam o EitaCast, cultura e reflexão. Valeu! O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. Informações curiosas, tecnologia, comportamento e filosofia, principalmente a de boteco. Tudo isso e muito mais no Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Coloque o fone, dê o play e ouça direto pelo pudimcast.com.br ou pelo Spotify ou pelo seu player de podcast favorito. Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paolo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Sejam patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/NetoCast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!